Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém, irmãos. Aqui é a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, Pai, nós te buscamos, Deus, clamando e dependendo do Senhor, Pai, para que nossas vidas possam ser transformadas, Pai. Que o Evangelho, meu Deus, seja fixado em nossas almas, Pai. Possamos viver, meu Deus, novidade de vida, Senhor, como novas criaturas em Cristo Jesus, Pai. Não permite, Deus, que o nosso pecado, nossa maldade, Senhor, seja impedimento para que o Teu Espírito Santo opere em nós, meu Deus, de modo a quebrantar nossos corações, Senhor, nos fazer, meu Deus, estarmos capacitados, Pai, por Ele, a vivermos uma vida, meu Deus, para a Tua glória, Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus, nos ajuda a amarmos ao Senhor cada dia mais. Faz com que, meu Deus, apesar de nós, Senhor, o Senhor encontre glória, meu Deus, em nossas vidas, Pai. No Teu santo dia, meu Deus, o Senhor opere poderosas maravilhas no meio do Teu povo, Senhor. Nos abençoa, meu Deus, com o Teu santo Evangelho. Nos capacita, meu Deus, a entendê-lo e a praticá-lo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, para que serve o casamento? Para que serve a nossa vida? Por que nós existimos? Por que nós estamos aqui? Por que a nossa vida faz sentido? Por que aquilo que nós fazemos, as coisas mais básicas da vida, por que nós podemos encontrar sentido e significado nisso? O que é que diferencia um cristão de um ímpio? A gente tem meditado nisso nos dois capítulos anteriores que nós observamos da palavra de Deus. Na verdade, desde que o homem ele saiu, ele foi expulso do jardim do Éden, ele foi expulso por Deus com essa promessa, com essa palavra de que a vida do ímpio e que a vida do cristão, elas seguiriam caminhos opostos. Deus disse que Ele colocaria inimizade entre o seu povo e entre aqueles que não pertencem a Ele. A Bíblia diz que existem duas linhagens, nós vimos no capítulo 3, existem os descendentes da mulher e existem os descendentes da serpente. No capítulo 4 e no capítulo 5 nós vimos que essa descendência ela se manifesta através daqueles que são os filhos de Caim e aqueles que são os filhos de Sete, os filhos de Adão, segundo através do seu filho que Deus deu no lugar de Abel, que era Sete. E a gente viu que a vida deles era completamente diferente, mas que os dois eles pudessem trabalhar, o ímpio e o cristão, o trabalho deles era diferente. Por mais que eles se casassem, o casamento dos crentes e o casamento dos ímpios era diferente. Mas que eles tivessem filhos, a forma que eles olhavam para os seus filhos era completamente diferente. Os cristãos eles viviam com os olhos na vida eterna, na expectativa de que eles pudessem experimentar aquilo que Enoque experimentou, viver uma vida e não passar pela morte. E os ímpios eles viveram uma vida, irmãos, em que Deus ele nem sequer era mencionado na vida deles. E a gente vê então, irmãos, que isso tudo, enquanto isso acontecia, enquanto o capítulo 4 e o capítulo 5 aconteceram, enquanto eles geravam filhos, aconteceu exatamente isso aqui que nós vemos descrito no capítulo 6 de Gênesis. O que foi que aconteceu, irmãos? Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, foi exatamente isso que nós vimos na genealogia até agora. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Vejam, irmãos, o povo de Deus era marcado pela sua fé. Nós vimos que o que caracterizava a vida dos cristãos era justamente porque eles confiaram na promessa de Deus. Deus tinha dado uma promessa para
eles de que da descendência deles ia vir alguém que ia salvar a humanidade, que ia esmagar a cabeça da serpente. Então o povo de Deus, eles confiavam de que um descendente ia vir e ia trazer descanso para eles. A gente vê que foi exatamente isso que Lameque falou a respeito do seu filho Noé. Ele, quando o seu filho Noé nasceu, ele colocou justamente esse nome porque disse que Deus, através dele, ia dar descanso para eles de todas as fadigas e de todas as coisas, os cansaços dessa terra que Deus amaldiçoou. Então, a gente vê que essa era a expectativa do povo de Deus, irmãos, que um descendente pudesse salvá-los. E o que é que a gente vê então acontecendo aqui no capítulo 6, irmãos? A gente está vendo que essa esperança, ela está sendo abandonada. A gente vê que os filhos de Deus, ou seja, os cristãos, eles começaram a se relacionar com os filhos dos homens, ou seja, os ímpios. Aqueles que fazem parte da descendência da linhagem santa, eles começaram a se relacionar e a se casar com as mulheres ímpias. Veja, irmãos, apesar de que existem pessoas que vão querer interpretar esse texto de uma forma diferente, né? Vão dizer que aqui filho de Deus significa anjos, que os anjos tiveram relacionamento com as mulheres, ou qualquer outra atrocidade do tipo, né? Não faz sentido algum isso com a narrativa. A gente tem visto que existem duas famílias, duas descendências separadas, que deveriam permanecer separadas, que Deus colocou inimizade entre elas. E não está falando aqui de anjos e homens, mas está falando daqueles que são crentes e daqueles que são ímpios. E essa linhagem, essas duas linhagens, elas agora se misturam. Veja que os homens que deveriam estar buscando se casar com mulheres na expectativa de que o seu filho fosse santo, fosse aquele santo que iria esmagar a cabeça da serpente, agora eles pararam de olhar para o objetivo e o propósito que Deus tinha colocado para eles, no casamento e na união deles com sua esposa, e agora eles começaram a olhar apenas para os seus desejos. Veja que o que eles falam aqui, irmãos, a forma que é descrito esse pecado deles, é a mesma forma que é descrito lá no capítulo 3, o pecado de Eva. Veja que o texto ele diz que eles viram, eles tomaram, e eles então se relacionaram com essas mulheres. Exatamente a mesma descrição que é dado a respeito da mulher e de Adão, quando eles vão tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Veja então, irmãos, que os cristãos eles abandonaram aquilo que era a única razão da existência deles aqui nesse mundo. Veja qual era então a missão deles, irmãos, qual era a missão dos crentes aqui nesse mundo, nesse momento. Era justamente glorificar a Deus através de dar a luz ao Messias, e que o Messias pudesse trazer salvação para o mundo. Mas o que foi que eles fizeram, irmãos? Eles começaram a buscar a sua própria glória, assim como os ímpios já faziam antes. Nós vimos que os ímpios eles viviam justamente dessa forma. A gente vê que Caim, quando ele tem o seu filho, ele coloca o nome da cidade, o nome do seu filho, para homenageá-lo. A gente vê que Lameque, ele canta, ele louva a si mesmo, e ele se coloca no lugar de Deus como aquele que vai trazer vingança para si mesmo. Os homens colocam a sua esperança no seu próprio trabalho, naquilo que eles fazem. Mas os ímpios viviam dessa forma e os crentes de um modo diferente. No entanto, irmãos, imagina só essa mistura aqui dessas duas linhagens, as consequências trágicas que elas trariam para a humanidade. Imagina você se o pai do nosso Senhor Jesus Cristo fosse um ímpio, se Maria ela tivesse se casado com um ímpio, para que o pai do nosso Senhor Jesus, aquele que ia instruir, aquele que ia ser responsável por ser usado por Deus, para que Jesus Cristo nascesse e crescesse em graça, em conhecimento, em sabedoria diante de Deus e dos homens, ele fosse um homem ímpio. Veja que é uma desvirtuação completa do propósito para o qual Deus nos colocou nesse mundo, para o qual Deus estabeleceu o casamento, para início de conversa. Se nós voltarmos para o capítulo 2 de Gênesis, Deus ele tinha estabelecido o casamento para que pudesse ser um reflexo do relacionamento que ele tem conosco. A gente, se os irmãos se lembrarem, a gente vê que Deus ele faz uma aliança com o homem e em seguida ele cria a mulher e diz: você agora vai fazer uma aliança com ela, para que vocês possam se relacionar e entender como é profundo o relacionamento que vocês têm comigo. Mas um casamento, irmãos, entre ímpios, ou entre um cristão e um ímpio, nunca vai conseguir refletir a profundidade e a glória, a beleza que Deus estabeleceu como o propósito principal do casamento, que é para que nós pudéssemos conhecer a Ele. Veja então, irmãos, se nós abrimos mão daquilo que Deus nos disse, das promessas que Deus nos fez, dos mandamentos que Deus nos deu, o que é que resta
para nós. Veja que o povo de Deus, irmãos, a partir do momento que eles abandonaram completamente e começaram a praticar todas as coisas que os ímpios praticavam lá na terra prometida, Deus disse: eu vou expulsar vocês da terra. Porque veja, eu expulsei esse povo aqui, coloquei vocês aqui justamente por causa dos pecados que eles praticavam. Agora, se vocês vão praticar os mesmos pecados que os ímpios praticavam, então por que vocês estão aí, afinal de contas? Se vocês não estão vivendo para me glorificar, por que então que vocês existem, afinal de contas? Irmãos, nós sabemos que a nossa vida, nossos casamentos, tudo o que nós somos, deve ser para a glória de Deus. Se nós abandonarmos esse propósito, irmãos, único, esse propósito maior, não faz mais sentido nada do que a gente faz. E os nossos casamentos, ao invés de serem algo que vai ser usado por Deus para a sua glória, ele será, na maioria das vezes, usado para blasfemar o nome de Deus. Imagina, irmãos, quando Caim ele tinha filhos, quando os descendentes de Caim tinham filhos, o que é que os crentes eles sentiam? Imagina, o povo de Deus aqui, irmãos, né? Enos, Enoque, Sete, eles vendo Caim e Lameque tendo filhos. O que é que eles sentiam no coração? Imagina, eles sentiam temor. Eles diziam: olha, vai se perpetuar essa linhagem desses homens perversos que fazem o mal, que nos violentam, que nos perseguem, que nos matam. Causa temor quando o ímpio ele tem um filho, irmãos, porque a gente não pode esperar que um filho de um ímpio ele seja educado de modo santo. Pelo contrário, é obviamente, irmãos, que nós cremos na misericórdia de Deus e que Deus é poderoso para transformar o coração, e é por isso que nós pregamos o Evangelho. Mas o que nós podemos esperar dos filhos dos ímpios é que eles perpetuem os pecados de seus pais. É por isso que na palavra de Deus, irmãos, não tem muitos rodeios. Quando Deus ele mandava que o seu povo ele fosse invadisse uma terra e destruísse um povo, ele mandava que todas as pessoas fossem eliminadas. Nós, por exemplo, cantamos aqui o Salmo número 137, irmãos, que termina justamente dizendo: felizes aqueles que pegarem os filhos dos ímpios e esmagarem eles contra os rochedos. E a gente fica escandalizado porque a gente não entende, irmãos, que a nossa vida deveria ser para a glória de Deus. E nós precisamos, irmãos, perpetuar a igreja do Senhor através das nossas famílias. Que as famílias elas não podem ser, irmãos, uma quadrilha em que vão ser gerados e gerados cada vez mais ímpios perversos que vão buscar perseguir o povo de Deus. Mas veja, irmãos, se agora até mesmo os crentes eles estão buscando gerar filhos que serão ímpios, o que é que nós podemos esperar desse mundo? Veja aqui no versículo 3, irmãos, a palavra de Deus nos diz: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Todo esse trecho, irmãos, do capítulo 6 de Gênesis que nós lemos, do versículo 1 ao 8, é um trecho muito difícil de interpretar. As pessoas fazem muitas confusões aqui em algumas passagens dessas, né? Como eu falei, alguns interpretam que os anjos estão se relacionando com mulheres. Nesse versículo que nós acabamos de ler aqui agora, sobre os 120 anos, as pessoas leem e entendem que Deus está dizendo na sua palavra que o homem, ele não vai, a partir de agora, não vai ter mais do que 120 anos. Quando, obviamente, não pode ser isso que o texto está dizendo, porque até o próprio Noé, ele vai viver mais do que isso. A gente vai ver, os irmãos vão se lembrar que Jacó, ele vai falar: olha, eu vivi 128 anos, poucos e maus os anos que eu vivi. Então, até o próprio Jacó, ele passou desses anos. Abraão e Isaac também viveram muito mais do que isso. Então aqui não é um limite para a idade que os homens podem viver nessa terra. Na verdade, o que está sendo dito aqui, Deus está justamente estabelecendo aqui desde já a condenação e o juízo que ele vai derramar sobre o homem. Ou seja, dentro do prazo de 120 anos, é justamente que Deus vai mandar o dilúvio que destruirá toda a raça humana. Ou seja, em 120 anos, o Espírito de Deus, que é o sustentador da vida dos homens, ele vai parar de agir no homem. Ou seja, a vida do homem vai cessar. E veja o que é dito no versículo 4, irmãos. Naquele tempo haviam gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. É outro texto também, irmãos, que é difícil de ser interpretado, mas quando a gente olha a luz no restante da palavra de Deus, fica mais fácil nós entendermos. Vejam, a Bíblia está dizendo que existiam gigantes na terra, mesmo antes dos crentes se unirem aos ímpios. Não foi porque os crentes começaram a se relacionar com os ímpios
que começaram a ter gigantes na terra, foi uma aberração, o DNA, genética ali, aconteceu alguma coisa, não. Diz que antes disso já haviam gigantes na terra. Só que essa palavra gigantes, irmãos, não está falando necessariamente a respeito da estatura dos homens. Essa palavra gigante, ela pode ser usada para falar de alguém que é grande em fazer algo. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui, na verdade, é que esses homens são grandes na perversidade deles, que eles eram conhecidos pelo seu poder em serem maus. A gente vê que é exatamente assim que a Bíblia vai descrever o homem que ele vai dar origem à cidade da Babilônia, lá a Torre de Babel, que vai ser Nimrod, no capítulo 10 de Gênesis. A gente vai ver quando chegarmos lá, vai falar a respeito disso, de Nimrod, que ele foi grande caçador diante do Senhor. Ali não está falando que ele foi uma pessoa que buscou ao Senhor, pelo contrário, que ele se opunha ao Senhor, ele se colocava como o próprio Deus, ele quis criar uma dinastia de homens valentes e grandes, assim como aconteceu aqui. Esses homens gigantes aqui, provavelmente está falando a respeito de Lameque e os seus descendentes. Mas depois que os filhos de Deus começaram a se casar com as filhas dos homens, ou seja, os crentes com as filhas dos ímpios, diz que eles foram valentes, varões de renome na antiguidade. Ou seja, quando as linhagens se misturaram, então os filhos dos crentes começaram a viver igual os ímpios viviam. Porque é exatamente isso que acontece, irmãos. Quando os crentes eles decidem se relacionar com os ímpios, sempre o que vai acontecer é que o povo de Deus ele vai ser contaminado pelo pecado dos ímpios. Veja que uma coisa que está muito clara na palavra de Deus é que a idolatria ela está ligada ao casamento misto. Veja que nós vamos ver isso ao longo de toda a palavra de Deus, irmãos. Que quando os crentes se casam com os ímpios, o que acontece naturalmente é que os seus filhos eles passam a adorar deuses estranhos. A gente vê isso durante toda a Bíblia. Nós podemos ver, por exemplo, no livro de Números, quando Balaão ele vai então amaldiçoar o povo, nós vemos que Deus não permite que o povo seja amaldiçoado. Ele vai lá e ele vai amaldiçoar o povo, e por conta do rei Baraque que mandou ele ir lá, e Balaão ele diz: eu não posso amaldiçoar o povo que Deus não amaldiçoou. E o que é que acontece? Eles não conseguem amaldiçoar o povo de Deus, mas o que é que eles conseguem fazer? Eles conseguem fazer com que o povo de Deus eles fossem atraídos pelas mulheres ímpias e eles adorassem os falsos deuses. É exatamente isso que acontece lá no livro de Números, irmãos. E é tão grave, é como se lá no livro de Números, no relato da história, como se fosse voltar a acontecer o que aconteceu aqui em Gênesis. E a Bíblia fala que não aconteceu isso. A palavra de Deus nos diz: porque um dos filhos de Arão, ele tomou uma lança e ele encravou num casal. Ele matou um daqueles que se diziam filhos de Deus, junto com uma filha dos ímpios. Ele matou aqueles dois. E Deus ele diz, por conta disso, que esse homem fez, ele apagou o furor da minha ira, e então eu vou abençoá-lo, e ele vai, a família dele, a descendência dele vai ser sempre sacerdote diante da minha presença. Porque veja, irmãos, se os crentes eles voltassem a se unir com os ímpios, como fizeram aqui em Gênesis capítulo 6, Deus ia ter que destruir tudo mais uma vez. Veja, irmãos, nós vivemos para sermos diferentes desse mundo. A Bíblia fala que nós somos o sal do mundo, nós somos a luz do mundo, irmãos. Nós somos o sal da terra. Nós devemos ser diferentes desse mundo. Para que serve o sal, irmãos? Ele serve para preservar, ou seja, a nossa vida de santidade. Pode ser que nós não transformemos o mundo por completo. A palavra de Deus não nos promete isso necessariamente, que por sermos crentes o mundo todo vai ser transformado. Mas uma coisa a Bíblia nos garante, que a nossa vida de santidade vai estar preservando o mundo, vai estar abençoando o mundo, vai estar prolongando, irmãos, a existência humana aqui nesse mundo, do que se não existisse mais ninguém buscando fazer a vontade de Deus. Mas se nós abandonarmos isso, a nossa vida não faz mais sentido algum. Veja que isso é mais do que apenas o casamento. O casamento, obviamente, é o relacionamento mais profundo que uma pessoa pode ter com outra aqui nesse mundo. E por isso que é retratado esse relacionamento. Se esse relacionamento perdeu o seu sentido, irmãos, não for mais para glorificar a Deus, então a nossa vida não glorifica mais a Deus. Mas mesmo que, irmãos, nós não venhamos a nos casar com ímpios, mas se nós abandonarmos os princípios, irmãos, que nos diferenciam desse mundo, a nossa vida perde o sentido. Veja que tudo isso que eu estou dizendo, irmãos, é muito radical. Veja que os princípios bíblicos, eles são radicais. Veja que a Bíblia diz de modo claro: não há comunhão com as trevas.
O apóstolo Paulo vai nos dizer isso em 2 Coríntios, vai dizer, olha, que comunhão há entre a luz e as trevas? Só existem duas mesas que uma pessoa pode se sentar, irmãos. Ou nós estamos assentados à mesa do Senhor, ou nós estamos sentados às mesas, na mesa de Satanás, na mesa de demônios. É isso que é falado lá em Coríntios, pelo apóstolo Paulo. Veja que nós estamos, irmãos, vivendo um tempo terrível dentro das igrejas, justamente por conta de quebrarmos esses princípios. Perceba, quando um crente, irmãos, ele se une com um ímpio, num casamento, num relacionamento próximo, né? Os filhos desse casal, o que é que eles vão frequentar? Eles vão frequentar a igreja, ou o terreiro de macumba, ou a igreja católica, ou não vão frequentar a igreja alguma. Geralmente eles vão para os dois lugares. Geralmente eles vão, pelo menos que na infância, em alguma parte, algum período do tempo, eles vão frequentar os dois lugares. E sabe o que termina acontecendo, irmãos? Para poder atrair essas pessoas que não são nem crentes e nem completamente ímpios, é que tem sido aberto de tantos princípios na igreja, irmãos. É que tantas coisas têm entrado dentro da igreja. E a gente tem permitido que o culto a Deus, ele agora seja feito de um modo para agradar os ímpios. Porque a gente sempre vai ter ali, irmãos, aqueles que fazem parte, aqueles que não se decidiram ainda. E a forma que a gente quer atrair eles não é mostrando que eles precisam se arrepender, porque Deus ele vai trazer a sua ira sobre o mundo. A forma que as pessoas querem fazer, agradando elas e fazendo com que elas permaneçam nas igrejas. Sendo que isso não vai trazer salvação, pelo contrário, irmãos. Isso vai fazer com que os ímpios eles nos contaminem. A gente não deve, irmãos, abrir mão da palavra do Senhor, abrir mão da nossa vida cristã, abrir mão daquilo que o Senhor nos ordena, para que nós possamos ter um bom relacionamento com os ímpios. A gente deve buscar, irmãos, a Bíblia nos diz que nós devemos buscar ter paz com todos os homens. No que depende de vocês, vocês devem buscar ter paz com todos os homens. A Bíblia nos ensina. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que não pertence a nós, irmãos. A nossa fé, ela é de Deus, ela foi dada por Deus a nós não podemos abrir mão dela, para que nós possamos ter um bom relacionamento com os ímpios. Eu e você, muitas vezes, não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nos pertence, que nós deveríamos fazer, para que o ímpio ele possa ver o amor que nós temos por eles, que eles possam se aproximar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas quando é nas coisas de Deus, nós muitas vezes temos essa disposição de abrir mão, para que os ímpios eles possam se agradar de nós. Veja, esses híbridos aqui, essa mistura entre crentes e ímpios, os filhos de Deus possuindo as filhas dos homens, esses aqui que são valentes varões de renome da antiguidade, eles deveriam receber a repreensão, irmãos, de seus pais. Mas eles não vão receber a repreensão de seus pais, porque os seus pais foram que praticaram os pecados que permitiram que eles nascessem nesse ambiente, nesse contexto ímpio. E a gente vê, irmãos, que é assim que o mundo se perde, porque por conta dos nossos pecados, os nossos filhos vão se afundar em pecados maiores do que os nossos, que nós vamos achar ruim, mas que na verdade nós demos origem a muitos desses pecados. E parece que não há esperança para o mundo. Veja que Deus vai ser como 5, irmãos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja, irmãos, como isso é sério para Deus. Isso pode não ser sério para muitos de nós. Eu lembro que quando eu cheguei no seminário, eu encontrei com um homem alguns primeiros dias, e ele estava me contando, eu vi ele conversando com outra pessoa, ele contando a história da vida dele, do casamento dele. Ele se dizia cristão, fui membro lá da igreja presbiteriana, e ele disse que ele se apaixonou por uma moça que era católica, e então ele foi falar com o pastor disse assim: olha, é um risco muito grande isso que você está fazendo. E aí ele disse que olhou para o pastor e disse assim: pastor, não se preocupe, eu estou disposto a correr esse risco. E exatamente essa foi a única vez que eu vi esse homem na igreja. Ele nunca mais apareceu na igreja, só foi para a igreja nesse dia porque era um enterro que estava acontecendo. Mas certamente ele não estava disposto a correr esse risco. Ele estava disposto a abandonar a Deus, a abandonar o Senhor, para poder sentir os prazeres, para poder satisfazer a sua própria vontade, para poder emocionalmente, fisicamente, ou qualquer outro tipo de aspecto da sua vida que ele estava disposto a abrir mão da sua fé para poder satisfazer.
Vejam, irmãos, isso é tido como uma coisa que hoje em dia, veja que nós vivemos numa época em que nossos filhos, os jovens, eles são tentados ao homossexualismo. Então, quando os pais, eles veem o filho se relacionando com uma pessoa do sexo oposto, eles já ficam felizes hoje. Isso já é maravilhoso. Se o meu filho não está dormindo com uma pessoa do mesmo sexo, isso já é glorioso. Sendo que adianta, irmãos, a pessoa ir para o inferno heterossexual. Talvez até se ela estiver praticando um pecado mais perverso do que o sexo antes do casamento. Talvez se ela estivesse se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo, ela ia conseguir ver de modo mais claro o seu pecado e pudesse abandoná-lo, e seria mais fácil de convencer do pecado. Porque é muito fácil salvar um homem, irmãos. É muito fácil salvar um homem. Difícil é fazer com que ele entenda que ele está perdido. As pessoas hoje não buscam salvação, irmãos, porque elas praticam todo tipo de pecado. E é tudo considerado normal pela nossa sociedade. E por isso que ninguém está desejoso de Cristo. Imagina, irmãos, se uma pessoa tem completa consciência da sua perdição, se ela tem completa noção de que ela está completamente perdida, ela não vai ter dificuldade de se agarrar à salvação que for anunciada a ela. Mas os homens estão completamente perdidos e pensam que a sua vida está maravilhosa. E é por isso, irmãos, que nenhum deles busca salvação, porque seu coração está completamente endurecido, porque o Espírito de Deus já abandonou muitos lugares e o Evangelho não tem sido proclamado, e as pessoas pensam que os seus pecados são normais. Veja que Deus olhou para esse pecado, que é considerado um radicalismo por muitos pastores, por muitas pessoas. Um ímpio se casar com um crente. Eu vi até vídeos essa semana católicos dizendo não tem problema, não dá para você conseguir conciliar. E pastores também dizendo dá para você conciliar. Veja que Deus fala a respeito desse assunto. Deus, ele olhou para alguns homens praticando esse tipo de pecado e as consequências desse tipo de pecado, e ele viu que a maldade era completa em todos os desígnios do coração do homem. Isso é tão profundo, irmãos, a maldade que Deus vê no coração do homem por conta desse pecado, que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração. E aí a gente passa muito tempo preocupado em entender o arrependimento de Deus, quando na verdade, irmãos, a gente deveria estar muito mais preocupado em ver o quanto que o nosso pecado ele é danoso, tanto para a nossa própria vida quanto para o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala em 7 locais diferentes, irmãos, que Deus ele se arrepende. E a ideia é que Deus ele está disposto a mudar a sua atitude. E na verdade Deus ele mudará sempre de atitude, de acordo com os pecados que o homem está disposto a praticar, ou o arrependimento que o homem está disposto a demonstrar. A gente vê porque, outra vez, outro momento em que é dito que Deus ele se arrepende, é justamente no livro de Jonas, quando Deus ele anuncia que vai destruir a cidade de Nínive, e os homens então se arrependem do seu pecado. Então a Bíblia fala que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ia praticar contra aquela cidade. A gente vê também que é dito no livro de 2 Samuel, quando Deus está castigando o rei Davi, ele está matando muito do seu povo por conta do pecado do rei. E a Bíblia diz que Deus também se arrependeu de estar castigando ali o seu povo, porque ele viu o arrependimento ali de Davi do seu povo, e ele não parou de praticar aquilo. Deus ele é imutável, irmãos, faz parte da natureza do próprio Deus. A Bíblia diz isso em vários locais diferentes. A Bíblia fala, um texto mais claro sobre isso, em Malaquias, que vai dizer que eu, Senhor, não mudo. Mas a partir do momento que Deus se relaciona conosco, irmãos, a gente vai ver mudanças de atitudes da parte de Deus. Isso não significa que Deus muda. Veja, Deus ele é bom, ele é perfeito, ele é santo e é justo. Então, se o homem praticar bondade, irmãos, Deus ele vai recompensar e abençoar. Deus ele é justo, santo, puro e bom. Se o homem praticar maldade, com certeza Deus vai castigar. Não está havendo uma mudança no ser e na essência de Deus. Ele continua sendo quem ele é, mas a forma que ele vai manifestar aquilo que ele faz vai ser diferente, de acordo com a mudança no comportamento dos homens. Isso se dá dessa forma justamente porque Deus ele se colocou num relacionamento conosco de aliança, um relacionamento próximo. Veja, quando a gente pega um Deus imutável e a gente coloca ele agora para se relacionar com uma pessoa, isso significa que a gente vai ver mudanças nas ações de Deus, mas nunca no seu ser e na sua essência. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus ele não tem paixões. Deus ele não é movido por emoções.
Por exemplo, lá no livro de Jó, no capítulo 35, vai falar que se a gente faz mal, só quem vai sofrer as consequências do nosso mal somos nós mesmos, os seres humanos. E se a gente é justo, Deus ele não vai ser beneficiado com a nossa justiça. Então Deus ele poderia não se envolver naquilo que acontece aqui nesse mundo, irmãos. Mas isso não faz parte da natureza do nosso Deus. A Bíblia nos diz que Ele se inclina para contemplar o que se passa aqui na terra. Ele nos criou para se relacionar conosco. E vejam o que nós fizemos com esse Deus. Deus quer imutável, se coloca em uma situação de se relacionar conosco, como seres humanos. E a nossa maldade, irmãos, é tão manha, que a Bíblia usa uma palavra tão pesada para falar a respeito de Deus. Diz que o Senhor se arrependeu. Isso não significa que Deus mudou, não significa que Deus ele fez algo errado, porque quando a gente se arrepende, irmãos, só tem duas possibilidades: ou a gente havia feito alguma coisa errada, e aí a gente se arrependeu de ter feito uma coisa errada, ou a gente não tinha um conhecimento, e agora que a gente teve um novo conhecimento, a gente, se eu soubesse disso, eu não tinha feito daquele jeito, e a gente se arrepende. Mas não foi isso que aconteceu com Deus. A palavra é usada para expressar aquilo que acontece quando nós nos arrependemos de verdade. O que é que acontece, irmãos, quando nós nos arrependemos de verdade? Nós mudamos de postura e nós sentimos um peso no nosso coração. E isso geralmente que diz aqui o texto. Diz que o Senhor se arrependeu e isso lhe pesou no coração. Então a Bíblia diz que o que é que foi que, qual é a ação então que vai mudar na parte de Deus por conta do pecado do homem? Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Irmãos, isso é tão terrível, tão profundo, que a palavra arrependimento é repetida para se referir a Deus. Pare para refletir a respeito dos seus pecados. Pare para pensar naqueles pecados que você considera pequenos, que talvez você não ache que é grande coisa você estar envolvido neles, você ter cometido eles. Talvez você consiga falar de alguns dos seus pecados com um sorriso no rosto. Talvez você consiga estar com a consciência tranquila e dormir feliz, mesmo tendo praticado determinados pecados. Talvez você esteja tão acostumado com o seu pecado. Isso não significa que porque a sua consciência está tranquila, a sua vida está uma maravilha. Pelo contrário, irmãos. Essa é uma marca dos ímpios. Essa é uma marca que os ímpios é que demonstram elas. Eles conseguem pecar e a sua consciência nunca é ferida, porque ela está completamente cauterizada, ela está completamente endurecida. Os cristãos não devem viver dessa forma, irmãos. Eles devem olhar para como Deus deu o seu pecado. Veja, os homens estavam olhando para si mesmos, eles estavam achando maravilhoso esses novos relacionamentos que eles estavam tendo uns com os outros. Mas como Deus olha, irmãos, é o que realmente importa. Pode ser que até mesmo as pessoas próximas a nós não nos estejam nos julgando ou nos exortando pelos nossos pecados. Mas não importa, no final das contas, aquilo que os homens pensam a respeito de nós. Porque o Senhor está olhando. Da mesma forma que Ele olha para a maldade que os homens praticaram aqui, irmãos, Ele olha para todos os nossos pecados. E se o Senhor nos contemplar no nosso pecado, não há esperança alguma para nós. Nós, assim como esses homens, apenas podemos aguardar o nosso juízo. Por mais que a gente possa até passar 120 anos ouvindo o Evangelho, como esses homens ouviram, irmãos. Esses 120 anos que Deus deu à raça humana foram 120 anos que Noé passou pregando para essas pessoas. Mas ainda assim, nenhum deles se arrependeu. Não há esperança para o homem, irmãos. A proclamação do Evangelho, ela não é suficiente para que os homens sejam salvos, a não ser que o Senhor nos conceda da sua graça. A não ser que o Espírito Santo ele opere através dessa proclamação do Evangelho, como ele prometeu abençoar a proclamação do Evangelho. Porque vejam, irmãos, o versículo 8 nos traz esperança. Esse texto termina dizendo que, porém, apesar de tudo isso que nós vimos, apesar de todos os pecados dos homens, apesar da maldade ser severa, apesar de ser incorrigível o pecado humano, apesar de ter se arrependido de ter criado o homem, a gente vê que Noé achou graça diante do Senhor. Veja, irmãos, vamos ler o versículo seguinte, apenas para que a gente possa entender uma coisa. Veja, Noé não foi salvo por nada que ele fez. O texto está dizendo claramente que Noé achou graça. E por isso, veja que aqui no versículo 9, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Veja, irmãos, a vida de Noé, o que Noé fez, não foi o que o salvou. O
O que nos salvou, o texto diz de modo claro, foi porque ele achou graça diante do Senhor, ou seja, porque Deus graciosamente salvou Noé. Ele pegou Noé e tirou desse mundo de trevas, irmãos. Assim como ele vai tirar Abraão do mundo de pecado e da idolatria. Assim como ele não permitiu, irmãos, que Adão ele continuasse unido a Satanás, mas tirou e separou a sua linhagem santa. Assim como Deus faz também conosco, irmãos. E se nós não temos praticado as piores perversidades nesse mundo, não é por falta de capacidade nossa, não é por falta de vontade, mas é porque Deus, Ele não tem nos permitido vivermos essa vida completamente íntegra. Mas nós não devemos usar isso, irmãos, como um troféu, para nos sentirmos superiores a ninguém, porque veja, não há nada em nós. Veja que em todos os seres humanos, irmãos, inclusive em Noé poderia ser achado pecado também. Noé, assim como nós, também era pecador. Mas o Senhor, graciosamente, decidiu salvar e através dele, irmãos, continuar toda a raça humana. Veja que a nossa única esperança, irmãos, é acharmos graça diante do Senhor. Veja que eu e vocês, irmãos, nós devemos, sendo salvos, então nós vamos viver essa vida de quem foi achado na presença de Deus, de quem foi separado por Deus desse mundo, e a nossa vida de santidade, irmãos, nós não vamos nos unir e viver como os ímpios, justamente porque fomos salvos, justamente porque fomos separados, justamente porque fomos agraciados por Deus. E é isso que vai nos diferenciar, irmãos, desse mundo, porque Deus tem um relacionamento conosco, porque Deus nos chamou para que vivêssemos diferente desse mundo. E nós vamos mostrar para esse mundo, irmãos, a condenação do pecado. Imagina, irmãos, o peso da consciência de Noé. Se o mundo todo fosse destruído e ele tivesse ficado calado durante esses 120 anos. Mas Noé, com certeza, irmãos, pôde entrar na arca em paz, porque ele passou 120 anos vivendo uma vida pela fé, sendo um testemunho da graça de Deus. E as pessoas podiam ver nele uma pessoa diferente, uma vida diferente. Mas tudo isso por consequência da graça que foi achada diante da presença do Senhor. Nós possamos, irmãos, não nos unir com os ímpios, não nos assentar na mesa dos demônios, não viver na impiedade, não darmos vazão à nossa cobiça, mas sermos gratos ao Senhor, porque fomos salvos, porque o Senhor se agraciou em nos salvar. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o Salmo 128.